Agora vamos para a nossa quarta aula. Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ariadne Maria Gonzaga. Trabalharemos a disciplina Psicologia da Educação. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgirem as dúvidas, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Não postem, então, não é não, viu, gente? Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático ou a apostila, como melhor, né, vocês denominarem. E vamos começar a nossa quarta unidade. Psicanálise. Qual a sua validade para a educação? Dando continuidade aos nossos estudos, vamos caminhar agora pelo terreno da afetividade e da sexualidade. Como os outros discípulos de Freud e de tantos outros teóricos que já o sucederam, vocês já estão de fato preparados para desvendar e apresentar alguns conceitos da psicanálise? Se estão e têm tudo para estar, então a primeira pergunta que vocês devem se fazer é a seguinte: por que vamos estudar essa temática dentro de um curso de licenciatura? Que importância, que conceitos psicanalíticos podem ter o nosso trabalho de um professor ou de uma professora? Então vamos ver. Quando você estudou as teorias de Piaget e de Vygotsky, entendeu como a criança constrói sua inteligência, isto é, como o ser humano é capaz de desenvolver a aprendizagem. Muito bem, este é um bom começo. Daqui para frente, ao trabalhar com os conceitos freudianos, psicanalíticos, você vai ingressar no mundo da subjetividade, dessa subjetividade humana. E o que é incrível, você vai perceber que muitos comportamentos que nos parecem incompreensíveis e inadequados à primeira vista podem ter um significado ou uma espécie de explicação. Por que algumas crianças são tão dóceis e outras tão agressivas? Por que nós mesmos, às vezes, nos estranhamos? O que está por trás dos nossos desejos e das nossas inquietações? Conceitos freudianos, na verdade. Freud nos dá uma chave com a qual abrimos uma porta em que escondemos muitos dos nossos questionamentos, que povoam a nossa mente. Questionamentos que, para nós educadores, revertem-se em uma significativa importância, porque são capazes de nos fazer entender que as tantas inquietações que brotam cotidianamente no processo do ensino e aprendizagem, do qual fazem parte, não são tão simples de serem solucionadas, porque, como diz Pereira, o inconsciente nos sujeita e impede a uma ação livre da educação. Mas este autor completa o seu pensamento, dizendo que o ato de educar consiste também em agir sobre o inconsciente do outro, pela palavra. O conhecimento da teoria psicanalítica, então, é importante para um curso de licenciatura, sim, pois você, caro aluno ou cara aluna, tendo posse deste conhecimento, vai perceber, sobretudo, que na relação professor-aluno há muito mais do que técnicas, métodos e conteúdos didáticos, e que este muito mais
você vai adquirindo à medida que for se conhecendo melhor e percebendo que, segundo Pereira, deixar morrer o mestre dentro de si para que o aluno tenha vida. Eis a grande lição da psicanálise, segundo os psicanalistas. Quando você, caro aluno ou cara aluna, se propõe a dizer um curso de se propõe a fazer um curso de licenciatura, sabe que tem em mãos uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de ensinar e aprender. Que instrumentos podem ser úteis nesse seu trabalho? Pedagogicamente falando, você está sendo preparado para assumir tal tarefa, mas isso será suficiente para fazer de você um bom educador? A princípio, segundo Kauffker, a principal mola do humanismo é a educação. O homem não brota espontaneamente graças a uma generosa mãe natureza. Como queria Rousseau, mas precisa ser moldado pelo educador preparado. A psicanálise pode nos ajudar de alguma forma nessa preparação? Freud e Kafka diz que educar é uma das missões impossíveis. Por que ele diz isso? Bem, segundo estudiosos da obra freudiana, o que ele quer dizer com essa frase não é da impossibilidade nem da inutilidade da educação, e sim da dificuldade que o ato de educar traz em si. Pois se acreditava que bastavam bons professores para o sucesso do processo educacional. Kufke, 1992, analisando essa fala de Freud, que diz, extraídas as devidas consequências, essa afirmação sobre a impossibilidade da educação pode não ser necessariamente um niilismo, uma declaração paralisante, nem uma constatação de que a educação é inútil. Pode, contudo, apontar, sobretudo, os limites da ação educativa, fazendo lembrar ao educador que seu instrumento de ação não é assim tão poderoso como supunha. Esse assunto, ele é bastante polêmico. E se você se interessar e quiser saber mais sobre a relação de Freud com a educação, leia o livro de Maria Cristina Kufker, intitulado Freud e a Educação. Esse livro ele é recomendado por ser muito interessante e por fazer parte do nosso cotidiano. O Mestre do Impossível. Veja a bibliografia completa no final do seu caderno didático. A partir do que dizem esses autores, devemos nos perguntar: a psicanálise pode ajudar a educação? Para lá, Jonquière, a psicanálise não deve dizer o que fazer, e sim o que não deve ser feito. Para este autor, a educação deve ser recolocada nas mãos dos educadores, como já foi em outros tempos, e a educação vai depender do que as pessoas queiram fazer. Na verdade, esse autor faz uma crítica ao excesso de especialistas e de psicologização existente nas escolas, o excesso da psicologia invadindo as escolas. O melhor instrumento que o estudo e o conhecimento da psicanálise possam fornecer ao professor e à professora que querem realmente ensinar, talvez seja o autoconhecimento. Inclusive, como diz Charlotte, tendo como qualidade o senso de humor, vamos então conseguir neste nosso estudo com a esperança e com a certeza de que quanto mais nos conhecermos, mais estaremos preparados para intervir no cotidiano pedagógico, que é construído pelo outro, e o outro é aquele que o sustenta, que o impulsiona, o sujeito a viver avançando. Segundo
Lajoquier, juntos vamos traçar os nossos objetivos, perceber a importância e a contribuição da psicanálise para a educação. Os principais conceitos psicanalíticos: constituição do sujeito, segundo a psicanálise, conhecer os estágios psicossexuais e suas principais características e, finalmente, aproximar-se mais da teoria, fazendo dela a sua aliada em seu trabalho de ensinar e aprender. Psicanálise. O que a literatura nos diz? Não entramos no mundo da psicanálise. Temos que saber um pouco do seu criador. Freud, Sigmund Freud. Você deve estar se perguntando: qual a contribuição da psicanálise para a educação? Pois bem, vejamos. Freud, no início de sua carreira, preocupava-se com o estudo das doenças nervosas, já que nessa época pouca atenção era dada a esse tema. Em 1885, 3 anos após ter se graduado médico psiquiatra, Freud se interessa pelos trabalhos de Charcot, médico francês, que fazia pesquisas no campo da histeria, aplicando a hipnose em seus pacientes. Freud começa, então, a utilizar essa mesma técnica em seus pacientes adultos e neuróticos. Estes, ao relatar sobre o efeito da hipnose às suas experiências infantis, possibilitaram a Freud perceber que estes relatos possuíam um grande conteúdo sexual. A partir dessas experiências com seus pacientes adultos, ele vai desenvolvendo a sua teoria psicanalítica, quer dizer, de forma pioneira, e mesmo sabendo os riscos que corria de ser combatido pelos cânones da academia médica e pela sociedade vitoriana da época, ele mostrou a importância da afetividade e da sexualidade desde os primeiros anos de vida. Mais tarde, Freud abandona a hipnose, pois percebe que ela não possuía a eficácia da psicanálise no tratamento da histeria. A partir de Berthellier, em 1982, diz que podemos intervir que os trabalhos e as descobertas freudianas têm muito a ajudar aos educadores, aos pais e a todos aqueles que querem se conhecer melhor. Sabemos ainda que conhecer-se a si mesmo de forma mais profunda pode ser uma experiência extremamente perturbadora. Sabemos também que para a psicanálise, um educador ou educadora não possui em sua bagagem de formação profissional instrumentos para interferir de maneira objetiva na formação do outro, pois aquilo do que o sujeito é feito está no seu inconsciente. A base conceitual da psicanálise. A psicanálise, ela é uma teoria profunda, que tem por objetivo estudar a subjetividade humana em seus aspectos inconscientes. Não é um intuito deste nosso estudo penetrar nos elementos mais complexos da teoria psicanalítica. Interessa-nos muito mais a apreensão de alguns conceitos básicos dessa teoria e o conhecimento das fases psicossexuais. É importante deixar claro que o estudo das fases psicossexuais foi realizado por Freud em sua primeira teoria e sofreu alterações ou foi deixado de lado em seus estudos posteriores. Autores como Lajoquier, que já foi citado aqui nesse texto, criticam amplamente esse entendimento de que Freud seja um autor desenvolvimentista ou etapista. Vamos então abordar aqui neste texto
não apenas os principais conceitos da teoria freudiana, mas também as fases psicossexuais apresentadas por Freud em suas primeiras teorias. Em vários momentos falamos em primeira ou segundas teorias. Você deve estar se perguntando o que significa isso? Para uma explicação mais completa, você poderia se valer do vocabulário de psicanálise, que está citado nas referências bibliográficas do seu caderno didático. Através de uma explicação mais superficial, diríamos que esta palavra tópica ou, como falamos anteriormente, né, dos tópicos, eles podem ser entendidos, as teorias, os tópicos ou tópicos, como uma teoria. Eu utilizei, inclusive, a palavra teoria. O que apresenta para nós, no século XIX, em torno de 1895, na sua primeira concepção do aparelho psíquico, em seu livro A Interpretação de Sonhos. Neste livro, ele distingue 3 sistemas do aparelho psíquico: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Essa é considerada a primeira tópica, ou, como falamos anteriormente, tópica é a palavra que antigamente era usada, mas que hoje nós falamos teoria freudiana. E a segunda teoria acontece entre 1920 e 1923, quando esse autor reformula a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego. Seria bastante enriquecedor para os seus conhecimentos se você procurasse saber mais sobre esses estudos freudianos. Principais conceitos de instinto. O instinto, ele apresenta 2 definições para essa palavra, para essa nomenclatura. Classificamente, esquema de comportamento herdado, próprio de uma espécie animal, que pouco varia de um indivíduo para o outro, que se desenrola segundo uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que parece corresponder a uma finalidade, termo utilizado por certos autores psicanalíticos, principalmente os franceses, como tradução ou equivalente ao termo freudiano tribier, para o qual, numa terminologia coerente, convém recorrer ao termo pulmão. Vamos tentar entender essa explicação que o vocabulário nos traz de uma maneira mais simples. Os seres de todas as espécies possuem esquemas filogenéticos hereditários, quer dizer, ao nascermos, assim como todos os animais, trazemos conosco os instintos que são de uma forma adormecidos pela civilização e pela educação, mas que não deixam de se manifestar. Por exemplo, em situações de perigo, muitos até se fala em instinto de mãe, instinto de sobrevivência. Freud preferiu utilizar o termo pulsão ou impulso ao se referir ao ser humano. O que é uma pulsão? Vamos especificar este conceito, facilitando a sua compreensão. Imagine que você está com muita fome. A fome é um instinto, todos nós sabemos. E começa a sentir um cheirinho delicioso de comida vindo da cozinha. Você imediatamente vai até lá e se farta do seu prato favorito. Como se sente logo após ter se alimentado? Satisfeito, claro. Enquanto a busca do alimento, ela é instintiva, a satisfação que você sentiu ao se alimentar é pulsional. Deu para entender agora, gente? Então chamamos pulsões de vida, eros, que são aqueles impulsos que levam o indivíduo a defender e a manter a sua vida. Subdivide-se em pulsões do ego e pulsões sexuais.
As pulsões do ego referem-se à autoconservação, à preservação, ou seja, o indivíduo busca sempre a sua sobrevivência, evitando a fome, a sede, a dor, o perigo, enquanto as pulsões sexuais buscam a conservação da espécie através da reprodução. Sobre as pulsões do ego e as pulsões sexuais, vamos ver o que o próprio Freud diz. De todas as partes lentamente desenvolvidas da teoria analítica, a teoria dos instintos foi a mais penosa e cautelosamente progrediu. Contudo, essa teoria era tão indispensável a toda a estrutura que algo tinha de ser colocado em seu lugar. No que constituía, a princípio, a minha completa perplexidade, eu tomei como ponto de partida uma expressão do poeta-filósofo Schiller. São a fome e o amor que movem o mundo. A fome podia ser vista como representando os instintos que visam a preservar o indivíduo, a sua principal função, favorecida de todos os modos pela natureza. É a passo que o amor se esforça na busca de objetos preservação da espécie. E as pulsões de morte, gente? Será o contrário? Thanatos, ao contrário, seriam aqueles impulsos para a morte e autodestruição. Manifestam-se de duas maneiras, como a agressão, quando se volta para o exterior, e a autodestruição, quando permanece dentro do indivíduo. Freud recebeu muitas críticas ao seu impulso de morte. Ele mesmo se refere a isso em seu livro O Mal-Estar na Civilização. A afirmação da existência de um instinto de morte ou destruição deparou-se com resistências, inclusive em círculos analíticos. Sei que no sadismo e no masoquismo, sempre vimos diante de nós manifestações do instinto destrutivo, dirigidas para fora e para dentro. Freud diz ainda que ele próprio se espantou quando se viu diante dessa descoberta. Recordo minha própria atitude defensiva quando a ideia de um instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica. E quanto tempo levou até que eu me tornasse receptivo a ela? Que outros tenham demonstrado e ainda demonstrem a mesma atitude de rejeição. Surpreende-me menos, pois as criancinhas não gostam quando se fala na inata inclinação humana para a ruindade, agressividade e destrutividade, e também para a crueldade. O que Freud está dizendo é que difícil para o ser humano, que se considera perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, aceitar a ideia de que há algo destrutivo, um demônio, por exemplo, dentro de si. Para esse autor, essas duas forças lutam dentro de nós, Eros, que é a pulsão de vida, e Thanatos, que é a pulsão de morte. Uma nos move para a conservação da vida e o amor, e a outra nos impele à destruição e à morte. É claro que esse é um jeito até simplista de se referir a uma teoria tão profunda e tão complexa como a psicanálise. Mas, muitas vezes, essas historinhas servem para ilustrar fatos de nossa vida e de nossa subjetividade. Vamos falar da libido. O que era essa libido que nós todos temos? A libido é uma energia que se origina dos instintos.
Segundo a psicanálise, todas as pessoas possuem essa energia, que é constituída ou provocada não apenas pelo prazer corporal ou orgânico, mas porque todas as sociedades e as instituições religiosas internalizam tanto sentimento de culpa nas pessoas em função dessa mesma sexualidade? Pense sobre isso e discuta aí com seus colegas e depois me manda o feedback, me manda a resposta. Manifestações prazerosas, incluindo os impulsos afetuosos como o amor, a satisfação encontrada no trabalho, no brincar, na amizade entre pais e filhos, entre as pessoas e demais. Para Coutinho e Moreira, o termo libido, no sentido psicanalítico, refere-se a qualquer energia de natureza instintiva ou pulsional, que, presumivelmente, tenha como fonte estimulações erógenas que surgem no corpo. Ora, se para Freud a libido é energia que, ativada pelo prazer, e está numa energia sexual, o que podemos concluir? Que a sexualidade possui um sentido muito mais amplo que aquele comumente aferido a ela socialmente. A sexualidade, psicanaliticamente falando, ela abrange todas as formas de prazer sentidas pelo nosso corpo. Qualquer expressão do impulso afetuoso estimula nossa libido e provoca em nós um prazer sexual. Não podemos nos esquecer, no entanto, que somos seres sociais e, como tal, vivemos em uma sociedade em que a constituição do indivíduo e os seus desejos e suas necessidades estão sujeitos ao controle das instituições desta mesma sociedade. Lopes afirma em seu texto O Professor é um Mestre? O seguinte: o que constitui os indivíduos, o que chamamos, né, do eu, o concreto para a psicanálise, é uma grande parte uma fabricação social. É construído para funcionar em um dispositivo social dado e para preservar, continuar e reproduzir este dispositivo, isso é, as instituições existentes. Essas instituições não se conservam pela violência ou pela coerção explícita, mas, sobretudo, por sua interiorização, pelos indivíduos fabricados por elas. Depois de criadas, as instituições aparecem para a coletividade como dadas, tornam-se assim fixas, rígidas, sagradas. As leis, as normas sociais, as regras foram tão bem internalizadas em nós que nos aparecem como algo natural e que devem ser seguidas. Mas o nosso organismo, o inconsciente, continua a desejar e, com o intuito de se defender das impossibilidades da satisfação exigidas, lança mão do que Freud denominou mecanismo de ajustamento ou de defesa. O que é isso? Você já ouviu falar em mecanismo de defesa ou ajustamento? São estratégias inconscientes que o indivíduo encontra para se livrar ou tolerar as frustrações e os conflitos provocados pelo impedimento da realização de suas vontades e dos seus desejos. Freud justifica a criação dos mecanismos de defesa pelo ego como forma de enfrentar a vida. Diz o autor, a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós. Proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos dispensar as medidas paliativas. Mecanismos de ajustamentos. Quais são esses mecanismos? Falaremos agora um pouco mais sobre alguns dos mais importantes deles. A repressão.
A repressão é um mecanismo que faz com que nós esqueçamos de fatos desagradáveis que vivenciamos, especialmente na infância. Coutinho e Moreira assim descrevem esse mecanismo. A representação ocorre inconscientemente e está subjacente a todos os outros mecanismos de defesa. A energia reprimida é geralmente deslocada para alguma ação que em si não causa angústia ao indivíduo ou não seja questionada pelos valores sociais. A ideia ou impulso proibido procura um disfarce para que, por meio dele, deixar fluir a energia reprimida. Coutinho e Moreira. A negação pode-se dizer que esse é o mecanismo da fantasia. A pessoa, via de regra, tende a negar uma realidade que não lhe é satisfatória. É um mecanismo em que o sujeito vê o mundo como ele gostaria que fosse e não como ele é realmente. É muito comum as crianças negarem a realidade diante de um acontecimento desagradável, mas os adultos também devaneiam em seus sonhos, vivem uma vida bem diferente daquela que é a sua realidade. Às vezes vivemos situações tão angustiantes que, para nos defendermos, passamos a acreditar que aquilo não está acontecendo de fato. A identificação. Este mecanismo, ele é muito utilizado na adolescência. Os jovens querem se parecer com artistas, heróis ou adultos que estão socialmente valorizados. Ao se identificar com figuras admiráveis, a pessoa começa inconscientemente a se ver como reflexo dessas personagens e sente importante e valorizado. Quando nos sentimos acuados ou em conflitos angustiantes, o nosso desejo é retornar ao momento de paz ou a um lugar em que os problemas não nos atinjam. Fugimos da situação conflitante, manifestando comportamentos infantis. A regressão, por exemplo. Quando você, diante de situações conflitantes, apresenta um comportamento infantilizado, pode estar utilizando o mecanismo da regressão, que, segundo Freud, promove um retorno aos níveis de desenvolvimento anteriores ou a expressões mais simples ou mais infantis. Um bom exemplo desse mecanismo é a criança que, angustiada pela chegada de um novo irmãozinho, volta a chupar o bico ou a engatear, ou manifestar comportamentos já extintos. A criança está chamando a atenção dos pais e tentando recuperar o seu amor que acredita agora ser do irmãozinho. Embora bastante comum em crianças, os adultos também utilizam a regressão frente à situação angustiante. A regressão é um modo de defesa primitivo, pois não elimina a fonte da ansiedade original. E a sublimação? O que é a sublimação? A sublimação é uma forma de ajustamento que permite à pessoa deslocar a sua energia para o outro objeto, quando há um impedimento de obtenção do desejo original. A sublimação é, para Freud, uma canalização, ou seja, em vez de inibir o seu desejo, o indivíduo canaliza, conduz para outro objeto. Freud explica que muitas criações científicas, artistas, culturais, são resultados da sublimação da libido e da agressividade que foram impedidas de se expressarem livremente, segundo Coutinho e Moreira. Podemos citar, por exemplo, uma freira que, não podendo se casar, construir uma família, ter uma vida sexual genital,
canaliza toda a energia contida nessas atividades em trabalhos filantrópicos e passa a cuidar de outros com extremo zelo. Essa freira está sublimando e assim mantendo a sua autoestima e se protegendo contra a ansiedade de não ter se realizado, por exemplo, como mãe. Nas palavras de Coutinho e Moreira, a energia bloqueada, em vez de ser inibida, é canalizada em conformidade com certos padrões sociais. Racionalização. O que é essa tal dessa racionalização? Vamos ver então, pessoal. Pense na história da raposa e das uvas. Você conhece? Lá ia a raposa saltitante pela floresta quando se depara com uma parreira carregada de uvas maduras. Ela logo pensa, que delícia, vou me fartar com essas uvas. Pula dali, salta dali e nada. A raposa não consegue pegar as uvas. Finalmente ela desiste e diz, também essas uvas estão verdes. Assim também agimos em situações em que nos sentimos derrotados. Encontramos uma desculpa para justificar os nossos fracassos. Racionalização, então, é o processo utilizado para encontrar motivos aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Formação reativa. Vamos ver o que é essa formação reativa? Imagine uma pessoa que odeia outra. Você já viu uma situação assim? Mas que por algum motivo não pode demonstrar esse sentimento. O que acontece então, gente? Instintivamente, ela camufla esse ódio e o substitui por uma motivação diametralmente oposta, o amor. Essa pessoa passa a manifestar, então, uma bondade e um carinho excessivo para com o indivíduo que ela não suporta. Isso é uma formação reativa, um mecanismo de defesa que inverte de forma inconsciente um desejo quando esse gera ansiedade e angústia. Vejamos um exemplo para ficar mais claro. Uma mãe tem uma verdadeira aversão por um dos seus filhos. Isto sim é possível sim. A gente pode não acreditar, gente, mas é possível e existe. Mas esse sentimento é rejeitado por ela porque seria um comportamento inadequado. Uma mãe não amar o seu filho? Aprendemos isso desde que nascemos, pois é um código socialmente transmitido. O que essa mãe faz? Ela passa a demonstrar por esse filho um amor até maior do que ela sente pelos outros filhos e passa a superprotegê-lo. Parece incoerente, não é mesmo? Mas a nossa mente possui mecanismos que nem nós mesmos conseguimos entender. Agindo assim, com a finalidade de nos proteger e de nos livrar de angústias, esse mecanismo pode apresentar efeitos colaterais negativos nos relacionamentos da pessoa, pois quanto mais ela nega seus verdadeiros sentimentos, mais terá que ocultá-los, e isso se transmuta em rigidez e em extravagância, reação de conversão. O que é essa reação de conversão? Se você é um bom observador, já deve ter percebido. Algumas pessoas sentirem-se mal, ou até mesmo você, após receber, por exemplo, notícias ruins. Dor de cabeça, desmaios, dor de barriga, enjoos, até mesmo paralisação de alguns membros. São sintomas físicos comuns em situações de estresse. Segundo Freud, o mecanismo de defesa, reação de conversão, consiste exatamente nisto. Tensões psicológicas e emocionais se convertem em sintomas físicos.
Nós nos defendemos daquilo que não suportamos ou não desejamos, sentindo-nos mal. Não deixa de ser uma fuga, você concorda? E a agressão? O que seria essa agressão? A agressão ela pode ser direta ou indireta. Direta quando reagimos e descarregamos as nossas frustrações na fonte. Que fonte é essa? É uma pessoa, é um objeto que a originou. A indireta, quando a nossa agressão não se dirige à fonte original que a determinou, mas às pessoas ou objetos sobre as quais temos ascendência. A agressão indireta, ela é mais utilizada. Imagine um operário no qual o seu patrão descarrega sobre ele a sua fúria. É a defesa do patrão. O operário, então, ouve tudo calado. Ele até deseja reagir, mas age de acordo com os padrões normais estabelecidos pela nossa sociedade, pelas normas sociais. Porém, chegando em casa, encontra sua esposa e desconta sobre ela toda a raiva contida e impedida de ser expressa contra seu patrão. A vida está repleta, gente, de situações semelhantes a essa. E tendemos a lançar sobre os outros as nossas raivas e frustrações. A agressão é um mecanismo de defesa típico de reação à frustração. Projeção. O que seria a projeção? É um mecanismo em que uma pessoa projeta nos outros qualidades, sentimentos e intenções que pertencem a si. Há um deslocamento do aspecto da sua personalidade para o meio externo, exemplificando melhor. Alguém que sempre desconfia da honestidade dos outros pode possuir traços de desonestidade que o incomodam. Não projetamos nos outros apenas os elementos desagradáveis da personalidade. O mesmo ocorre com os aspectos positivos. Achamos outro capaz, poderoso, atraente, entre outras qualidades, sem perceber que também possuímos essas qualidades. Quando negamos possuir um determinado traço de personalidade, percebemos que esse mesmo traço em outras pessoas, e nesse caso, somos extremamente críticos e severos em relação a essa característica do comportamento dos outros. Instâncias psíquicas dos sujeitos. Compreender a si mesmo é um dos maiores desafios de cada pessoa. Você, caro aluno e cara aluna, deve estar se perguntando constantemente: quem sou eu? Ou por que estou agindo assim? Ou ainda, posso ser diferente? Esses questionamentos e tantos outros fazem parte da nossa constituição como seres humanos. Vivemos em sociedade e essa vivência faz de nós seres muito especiais, biológicos, psíquicos e sociais. Bem, caros cursistas, explanamos nossas 4 semanas e tentamos subdividir as unidades. Então, vamos ao questionamento dessa 4ª semana e dessa 4ª aula, dessa explanação. Qual a interferência, qual a influência da psicanálise para a educação? Por gentileza, discutam entre vocês e entregue ao seu tutor presencial para que ele possa nos estar enviando. O feedback para o tutor presencial e para depois ser passado, caso queiram, tudo que nós explanamos nos faz remeter que, ao nos conhecermos, ao conhecer melhor
o nosso psique, ao conhecer melhor todo o nosso funcionamento orgânico, psicológico, biológico, nós podemos estar sendo profissionais, seres humanos, mais aprimorados, melhores. Então, a psicanálise busca dentro do nosso interior o que nós realmente somos. E através do que nós somos, o que nós podemos ser, nós vamos traçar um relacionamento com esses educandos, com a educação, com a nossa vida, de forma a conseguir, com maior propriedade, termos êxitos nos nossos trabalhos e na nossa própria vida. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.